O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Você que gosta de esportes, está no ar o Gol Contra, o antiprograma esportivo do curso de Educação Física da UESB. Com polêmicas, controvérsias e dilemas do mundo dos esportes, nossas entrevistas trarão convidados que levarão você a enxergar o esporte por outras lentes. Entre em campo conosco, pois aqui o nosso ataque será sempre a sua melhor defesa. E no nosso programa de hoje, teremos como convidado o professor Fernando Marinho Mesadri, licenciado em Educação Física pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná e doutor em Educação Física pela Unicamp. Atualmente, o professor Mesadri é professor titular da Universidade Federal do Paraná, onde também exerce o cargo de pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças. Coordena o projeto de pesquisa Inteligência Esportiva em parceria com a Secretaria Especial de Esporte. Foi consultor da Unesco sobre políticas públicas de controle de dopagem e professor visitante da Universidade de Toronto. Desenvolve atualmente pesquisa nas áreas de políticas públicas do esporte e gestão esportiva e é professor de graduação e pós-graduação em políticas públicas do esporte. Tudo bem, professor Fernando Mesadri? Agradeço o convite, para nós estabelecermos uma boa conversa aqui sobre os temas tão importantes que nós estamos passando atualmente, a questão da política pública na área do esporte, a questão da gestão do esporte, e outras temáticas que envolvem ao fenômeno esportivo do país. Que ótimo, que legal, professor. Vamos então ao nosso debate. O financiamento público do esporte é um assunto polêmico. Através do programa como Bolsa Atleta e Bolsa Pódio, o governo federal busca fomentar políticas com o objetivo de estimular atletas de alto rendimento a permanecerem com dedicação exclusiva ao esporte. Atualmente, temos pautada no Senado a Lei Geral do Esporte, que propõe um sistema nacional que seja implantado em todo o Brasil, de forma integrada com estados e municípios, buscando garantir que todas as pessoas possam ter acesso a esse fenômeno cultural, independente da classe social, gênero ou características físicas. Num país marcado por inúmeras desigualdades sociais, por má gestão dos recursos públicos, pela desarticulação entre governos estaduais e municipais, o financiamento do esporte entra em pauta por aqui, sob vários questionamentos que serão debatidos com o nosso convidado de hoje do Gol Contra. Professor, eu tenho aqui o primeiro questionamento para o senhor, tá ok? É sobre a Lei Geral do Esporte, o PLS 68/2017. Aí eu tenho duas perguntas para o senhor dentro dessa questão. Primeira é, quais seriam as principais conquistas de fato de uma lei geral do esporte em território brasileiro? E a segunda é, o que mudaria em relação ao que temos hoje, concretamente? Obrigado pela pergunta, uma pergunta extremamente importante para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento esportivo do país, A primeira resposta, a conquista, qual que é a grande conquista para o esporte brasileiro? Acho que, primeiramente, definir um sistema. Eu sou um defensor muito ativo nessa área. Foi uma ampla discussão que foi feita nos anos 2014, 2015 e início de 2016 sobre o novo sistema nacional de esporte, um debate que foram envolvidos todos os segmentos esportivos do país, das ONG, passando pelas universidades, os três entes federativos, o governo federal que puxou essa discussão naquele momento ainda o Ministério do Esporte, as secretarias estaduais, as secretarias municipais de esporte, enfim, as confederações, COB, CPB, o Comitê de Clubes, foi um amplo debate. E ali se estabeleceu alguns princípios básicos. E dentre esses princípios, não só da questão do financiamento para a área esportiva, mas também para a definição do sistema esportivo brasileiro. Então, a grande conquista
E eu sou um convicto defensor dessa área, né? De termos um sistema para o esporte brasileiro. E a segunda questão sua, César, quais são as efetivas mudanças, né? Acho que é uma grande questão que são as atribuições dos entes federativos, né? Quer dizer, hoje há uma sobreposição de ações em projetos e ações dos governos municipais, dos governos estaduais e do governo federal, né? Nós temos, né, uma perspectiva bastante significativa e, portanto, essa é a minha defesa, né, de termos um sistema capaz de articulando as ações dos governos municipais junto com as ações dos governos estaduais, junto com a ação do governo, com as ações do governo federal. Eu acho que essa articulação, juntando com as demais entidades, né, de direito e administração esportiva, que é o ENAR, né, isso pode ser melhor articulado para o melhor desenvolvimento do país. Muito bacana, professor. Muito bacana, muito interessante. E aí eu já vou entrar num segundo aspecto, no segundo elemento, que vai tocar na gestão do esporte, que é um dos temas principais aí de mergulho acadêmico do senhor, né? A partir da sua biografia, que é o Bolsa Atleta, que é uma lei criada em 2004 e que é nominado pelo próprio Ministério como o maior programa de patrocínio individual de esportistas do planeta. Baseado no que preconiza o programa, de que a bolsa seria uma assistência exclusiva para o atleta em seu trabalho de performance. Eu pergunto, o programa garante condições mínimas para que atletas se dediquem com exclusividade e tranquilidade ao treinamento e às competições? Eu fiz uma pergunta, mas tem várias questões juntas, né, nessa pergunta, né? Primeiro, acho que não é o maior programa do planeta, né? Eu acho que é um dos maiores programas existentes em diversos países, né? Acho que essa é uma questão também, acho que dentro da própria discussão que nós fazemos, isso, né, já tem dados suficientes para nós mostrarmos isso, né? Não é o maior de todos, mas é um dos maiores. É um importante programa como um todo, né? Segundo, né, nós temos que saber se ele é um programa meritocrático ou um programa de inclusão social. Fair state. Eu acho que ela se passa por aí. A experiência que eu tive enquanto eu fiquei no Canadá por 3 meses, né, e aí eu fui entrevistar especificamente o programa de bolsas do canadense, né, é uma lógica diferente. Eu acho que o país, né, e as nossas condições sociais, né, necessitam fazer as duas coisas. E nós temos estudo recente da tese do doutorando Felipe Camargo, que defendeu no ano passado a sua tese de doutorado, né? Ele demonstra que o programa em si ele está mais para o fair state, né? Que é, né, um programa mais de inclusão social, né, do que efetivamente meritocrático, na sua essência, né? Óbvio que há uma meritocracia em todas as ações. Ninguém chega para ganhar uma medalha se não tiver mérito, né? Ninguém chega no topo do país sem tiver mérito, né? Mas no conjunto da essência, né, do conjunto, por que eu falo isso? Porque muitos e aí a pesquisa que foi feita, né? Muitos dos bolsistas têm efetivamente esse programa, né, como salário, né, como forma de sobrevivência, sua e da sua família, né? Quer dizer, e nós entendemos perfeitamente, né, a importância desse programa para o desenvolvimento do esporte brasileiro. Então, o senhor seria um defensor, como apontam os seus estudos, de que o Bolsa Atleta também poderia ser uma complementação de renda, ou essa é uma constatação de desvio de finalidade? Pode ser, eu acho que ele pode ser. Eu acho que, como eu falei, nós temos um país com inúmeros problemas sociais, né? Isso não tem a menor sombra de dúvida, né? Acho que o projeto ele acaba se tornando,
né, um complemento, um momento importante para a inclusão social. Esse programa, na avaliação dos estudos que o senhor vem coordenando, tanto no seu grupo de pesquisa, como junto aos seus orientandos aí da pós-graduação, ele é indispensável como um programa de alavancagem para o esporte de alto rendimento no Brasil? Sim, eu acho que eu sou um defensor, né? Como nós temos, né, tudo guardado às suas devidas proporções, César. É óbvio que não dá para fazer uma comparação tão simplista, né? Mas se nós temos, né, uma orquestra sinfônica em São Paulo ou em qualquer lugar, né, são projetos fundamentais para o nosso desenvolvimento cultural, né? Nós temos, né, que seria o alto, né, a alta performance, né, de uma música, da música brasileira, enfim. Se nós temos as nossas bolsas, CAPES, CNPq, quanto é importante para o desenvolvimento da ciência brasileira, né? Eu também entendo que para o esporte também seja importante, sem quebrar a lógica da necessidade do investimento público, e aí o principal, para as demais dimensões esportivas, formação esportiva, ou a esporte para a vida toda, mas eu acho que um não tem que ser contra o outro, acho que todos eles são complementares. Professor, eu tenho aqui tem uma última pergunta desse bloco de bolsa, que não é de bolsa, é articulado com esse bloco, que é uma pergunta de sala de aula. Um aluno me fez essa pergunta, por coincidência, essa semana, na disciplina que eu ministro, que é Mídia, Educação Física e Esporte, e eu falei, vou levar para o programa com o professor Mesade, que é sobre o PAR, o Programa de Atletas de Alto Rendimento, ligado aos militares. É um programa que ele é remuneratório, consulto, mas que acaba se convertendo numa espécie de bolsa, de auxílio a um atleta de alto rendimento no meio militar. Eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o PAR, se o senhor é um defensor ou favorável ao PAR, e se acha que ele, de fato, também ajuda na promoção de um esporte de alto rendimento em nosso país. Todo financiamento, né, a favor do esporte, né, eu comungo com a necessidade, né, tem que ver, né, acho que é aí por isso que isso tem que ser articulado, né. Eu não sei se somar nesse caso específico, né, é o melhor caminho, né. Eu quero somar o seguinte, né, as diversas bolsas mais o soldo do Exército, né, quer dizer, para onde efetivamente, se é meritocrático ou não, aí, porque aí entra uma outra configuração, né, não é mais a configuração de uma bolsa, é assim um soldo, né, quer dizer, entra uma outra configuração, né, se pode ter essas duas ações em conjunta, mas eu não sou contra o PAR, não sou contra de forma alguma o investimento no esporte, né. Só eu penso numa lógica completa, por isso que eu falo na articulação, na compreensão da política como um todo, não ações pontuais aqui, outra acolá. Aqui nós verificamos, né, quantos estados também dão bolsas, né, quer dizer, eu não posso criticar, né, um programa desse como um PAR, se os estados também dão bolsa para os outros atletas. Se um atleta pode acumular 2 ou 3 bolsas, que eu quero falar, um atleta pode acumular uma bolsa atleta do governo federal, pode acumular uma bolsa do governo estadual e pode acumular uma bolsa do governo municipal ou algum... entendeu? A lógica é essa, você não posso fazer uma crítica a um determinado programa se seus outros programas também se estabelecem da mesma maneira, né? Por isso que há necessidade do sistema articulado para saber exatamente, e aí cobrando, né? Verificando o rendimento desse atleta. Okay. Muito interessante, professor. Queria agradecer ao Anderson Leal, que é o aluno do curso de Educação Física, que fez essa pergunta em sala de aula, estou trazendo para aqui. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já.
Esse programa tem um apoio cultural da CI Play Produções, colocando seu projeto em cena. Silva Estúdio Produções, gravações de offs, vinhetas e spot comercial. Da 1 Ponto Propagandas. 1 ponto faz a diferença. Chegamos ao momento mais crítico da pandemia do novo coronavírus. Estivemos aqui, diariamente, trazendo informação, formação e conhecimento durante todo esse período. Mas com todos os hospitais cheios e o crescente número de casos, vamos ter que readequar o nosso trabalho para preservar a nossa equipe e continuar mantendo você, telespectador, bem informado. Por nossa segurança, por empatia, mais do que nunca, fique em casa. Redobre as medidas de prevenção, como o uso do álcool em gel, lavar as mãos com frequência, evitar tocar olhos e boca sem higienizar as mãos e, principalmente, o distanciamento social. Evite aglomerações, por você, pelos próximos, por todos. Surte, Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas, na luta contra o coronavírus. Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também. Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é... Jornalismo dinâmico, focado nas demandas locais e a cada dia mais próximo da comunidade. O UESB Notícias é de segunda a sexta, aqui na sua TV UESB. Jornalismo dinâmico, focado nas demandas locais e a cada dia mais próximo da comunidade. O UESB Notícias é de segunda a sexta, aqui na sua TV UESB. Você que gosta de esportes, estamos de volta com o Gol Contra, o antiprograma esportivo do curso de Educação Física da UESB. Aqui o nosso ataque será sempre a sua melhor defesa. E hoje o nosso convidado é o professor Fernando Mesadre, da Universidade Federal do Paraná, que está debatendo conosco o financiamento público do esporte. Vamos continuar nosso bate-papo, professor? Será que esse debate de um esporte regulado por um mecanismo mais universal não seria um retorno à estatização do esporte nacional? Eu vejo essa questão. Então vou ter que, eu acho que é uma pergunta importante essa, como todas as outras, mas porque o esporte brasileiro ele acaba sendo, de certa forma, controlado pelo Estado desde a década de 40, com a Lei 3.199 de 1941. E o artigo 217 deixa muito claro no seu caput que estabelece a autonomia das entidades esportivas. Mas as entidades esportivas no Brasil hoje, elas têm muita dificuldade na sua manutenção se não tiver recurso fundo do governo, do poder público, do Estado brasileiro. Seja via lei Agnello-Piva, a lei que determina das loterias, seja o do incentivo ao esporte, basicamente a grande parcela do financiamento esportivo brasileiro se dá pelo Estado. Então, essa vinculação, eu poderia falar assim, mas ela já é estatal, então, ela só tem alguns agentes que são privados. Eu acho que não, eu acho que a gente tem que compreender essa lógica, tentar ser a gestão das entidades esportivas e fazer com que elas cada vez mais se tornem mais profissionais. É o seguinte, em junho do ano passado o senhor lançou um documento, já na sua segunda edição, que é o Recomendações e Orientações para o Esporte Brasileiro frente à Covid-19. Professor,
Tem aqui um tema que é o tema mais contemporâneo de todos que podemos ter, tá? Covid-19, esportes, Jogos Olímpicos. Que avaliação o senhor faz do comportamento mundial de federações, confederações esportivas nessa conjuntura? E a segunda, qual o posicionamento sobre a realização dos Jogos Olímpicos 2020, agora em 2021? Essa pergunta, ela passa pela própria compreensão efetiva que nós temos, né, do momento que o país está passando, como um todo, né? E a discussão, não preciso eu aqui falar, mas a discussão que se estabelece sobre as restrições ou não restrições, né, que cada município está desenvolvendo. Nós fizemos um documento, meados do ano passado, né, para balizar, acho que foi o único documento, um dos poucos documentos, né, produzidos no país, né, que fizemos aqui pelo nosso Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva, né, que pudesse balizar, né, as práticas do esporte. Né. Primeiro que nós achamos que, independente do estágio, fazer a atividade física, fazer a prática esportiva era essencial, não só, né, para a questão corporal, mas também, principalmente, né, pela questão, né, da saúde mental. Né. Então, é só que fazer atividade física não é para ir para parque, não é para aglomerar em parque. Fazer atividade física é fazer perto da sua casa, fazer sua caminhada, fazer sua corrida, sem contato. Esse foi o nosso primeiro objetivo. Falar assim, olha, nós podemos fazer em casa, né, sem o contato físico, né, porque isso ajuda muito as pessoas, né, e a gente tem que auxiliar as pessoas da nossa sociedade, né, do nosso país, né? Então, fazer atividade física para nós, né, é algo importante. Então, o senhor, posso chegar à conclusão de que o senhor, o seu grupo e o Instituto, ele de alguma forma não concordaram com o posicionamento das confederações de desportos coletivos pelo retorno das atividades, como, por exemplo, as federações de futebol? Cada momento é um momento, né? Eu falei, quando foi naquele momento a gente estava mais fechado, então ali se estabeleceu. E aí ali nós colocamos as fases, né? As fases das testagens, né? Foi um momento que os campeonatos todos pararam, né? Foi justamente naquele momento, todos os campeonatos pararam, né? O Campeonato Brasileiro parou, os campeonatos estaduais pararam, né? Voltaram 1, 2 ou 3 meses depois, né? Então, eu acho que cada momento é uma fase, né? Naquele momento achávamos que sim, deveríamos parar, né? Mas como, por exemplo, momentos que a gente poderia avançar em modalidades como o judô, que tem um contato físico, mas são duas pessoas, né? Eu posso treinar, eu posso fazer, né, o jiu-jitsu, eu posso fazer, mas não é o melhor exemplo, o sparring, né? Eu posso ter mas sem a troca, sem a aglomeração como um todo. É óbvio que depois o futebol foi tomando seu corpo e outras modalidades esportivas foram tomando seu corpo e seus cuidados. Os protocolos foram devidamente organizados pelas confederações, mas eu acho que o futebol, como qualquer outra situação do país, passa assim, pelos protocolos, né, e passa pela responsabilidade do local de cada ambiente. O que não dá é para deixar aberto como um todo, sem nenhum controle, sem nenhuma ação específica. Não dá para abrir para a torcida, né, hoje em dia, né, e essas ações elas não podem ser feitas. Ok. Então a pergunta aqui da Thaís, né, ela já tem um início de resposta. Ela pergunta, né, com o ritmo lento de vacinação, e aí específica do nosso país, né, do Brasil, que nós temos hoje, quando é que o senhor julga ser o momento seguro para os atletas voltarem à prática esportiva? Eu volto a falar, né? Quer dizer, seguro, né? Quando todo mundo estiver vacinado. Né? Acho que essa é quando nós tivermos uma campanha efetiva, né? Vacina para todo mundo. Isso, né? Não sei quando esperávamos que tivéssemos um volume muito maior de vacinas atualmente, né? Não temos ainda, né? Mas essa segurança só quando todo mundo for vacinado. E quando eu falo todo mundo, que não é só o jogador, mas quem é o roupeiro, né? É quem tem que pegar o ônibus para ir lá cortar, né? Para cortar a grama, né? O jardineiro, enfim,
É um conjunto de trabalhadores, um conjunto, né, que estão no dia a dia lá, que tem que pegar ônibus, tem que ir para lá. Então, a segurança não são só os, né, quem está no campo de futebol. A segurança, principalmente, né, o nosso entender, é para quem não tem as devidas condições de acesso a um transporte individual, né, que tem, né, essas pessoas que nós temos que ter todo o cuidado, todo, né, o carinho possível, né, de atendimento a elas. Então, essa segurança só quando todo mundo for vacinado. Totalmente, né? Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o Instituto Inteligência Esportiva. Qual é, de fato, o objetivo do Instituto e o que o senhor vislumbra efetivamente como contribuição social desse Instituto, que eu achei muito interessante a proposta dele. O Instituto hoje, né, ele é fundamental ao nosso entender, né, que ele tem um objetivo muito claro para o fundamento e uma sistematização, né, um apoio à elaboração, né, e à compreensão da política pública do esporte, da gestão e governança do esporte brasileiro. Né? Hoje nós temos cadastrado no Instituto, né, todos os bolsistas atletas desde 2005, todos eles, mas nós temos também todo o financiamento do esporte brasileiro. Então, assim, vocês entrarem lá no site, vão identificar cada município do país. Nós temos os dados exatos quanto que cada município gastou na área do esporte e lazer, né? Desde 2002, isso nós puxamos da plataforma Mais Brasil, do Ministério da Economia, de cada estado, né? Nós temos, portanto, um objetivo muito claro, que é dar esse suporte. Outras pesquisas, nós estamos fazendo umas pesquisas que nós estamos chamando de GEM, que é Gestão do Esporte nos Estados e Municípios, né? Que nós queremos fazer o diagnóstico da infraestrutura, da gestão, dos projetos, da política pública de cada um dos municípios do país, né? Isso, assim, e qual que é a nossa, assim, intenção futura, para que vai servir? E eu ando falando isso com muita tranquilidade. Se a educação tem o INEP, se o Ministério da Economia tem o IPEA, se nós precisamos tanto do IBGE hoje em dia para termos dados suficientes na construção da política pública brasileira, nas demais áreas, em todas as áreas, né? A área do saneamento, a área da educação, a área da saúde, a área do transporte, nós precisamos também ter uma base, né, para o esporte brasileiro. Bacana, bacana. Professor, estamos caminhando para o final da nossa entrevista, essa entrevista muito agradável, de respostas assim, muito interessantes e de contribuição, que eu não tenho dúvida, vai ser muito importante para o nosso programa Gol Contra e para o olhar do nosso espectador, da nossa audiência, tá? A gente costuma dizer que esse programa ele é super indicado em caso de alienação esportiva. E tenho certeza que hoje o remédio, a dose foi muito boa, tá ok? E agradeço ao senhor. Professor, se alguém quiser entrar em contato com o Instituto, quiser entrar em contato com o senhor ou com o grupo de pesquisa, quais são as redes sociais, quais são os contatos que o senhor quer deixar disponível aqui? Bom, primeiro, agradecer o convite, agradecer a participação. Então, né, para nós é uma honra muito grande estar aqui conversando com vocês, César, com toda a comunidade, né, aí da universidade, enfim, com toda a comunidade baiana, né, sobre o esporte brasileiro. Né? Nosso contato pode ser pelo e-mail inteligenciaesportiva@ufpr.br ou pelo nosso site, né, inteligenciaesportiva.ufpr.br. Né? Temos sim as nossas mídias, né? Facebook, Instagram, Twitter, né? Fiquem muito à vontade para entrar em contato, né? Nós temos uma equipe dentro do Instituto bastante prestativa, né? Rapidamente daremos o retorno para todos que entrarem em contato. Chegamos ao fim do nosso programa. Agradecemos a sua ilustre companhia nessa viagem, por um olhar diferenciado sobre o esporte. Até o próximo Gol Contra, o antiprograma esportivo do curso de Educação Física da UESB. E lembre-se, o nosso ataque será sempre a sua melhor defesa. Até o próximo programa.
superindicado em caso de suspeita de alienação esportiva.